Respire fundo. Agora imagine que você não tá mais em 2026. Você está entre 15 mil e 30 mil anos atrás. No final do período Pleistoceno, a fase mais recente da chamada Era do Gelo, a temperatura média global era vários graus mais baixa do que hoje. Enormes mantos de gelo cobriam grande parte da América do norte da Europa e da Ásia. O nível do mar estava até 120 metros mais baixo. Regiões que hoje são ilhas eram ligadas por terra. Áreas tropicais podiam ser mais secas e abertas. O planeta era mais frio, mais imprevisível, mais selvagem. E você acabou de chegar sem celular, sem lanterna, sem faca, sem fósforo, sem abrigo. Só o seu corpo moderno em um mundo que não foi feito para ele. O vento sopra sem obstáculos. Não há prédios, não há estradas, não há sinais de civilização. O horizonte é amplo demais. E isso não traz segurança, traz exposição. Na pré-história, você não é turista. Você é parte do ecossistema. E ecossistemas não têm piedade. Entre 1000 e 10 mil anos atrás, megafauna dominava continentes. Animais muito maiores do que os que vemos hoje circulavam livremente. Um dos mais icônicos era o Esmailodon. Ele viveu nas Américas e desapareceu por volta de 10 mil anos atrás. Algumas espécies podiam ultrapassar 300 quilos. Seus membros dianteiros eram extremamente musculosos, adaptados para derrubar presas grandes como bisões e jovens mamutes. As presas superiores, que podiam ultrapassar 20 centímetros, não eram para mastigar, eram para perfurar profundamente regiões vulneráveis. Ele não precisava correr longas distâncias como um guepardo. Ele precisava de proximidade, de distração, de terreno favorável. Você pisaria em folhas secas, olharia para o lado errado e seria surpreendido. Mas talvez você pense, eu fugiria. Para onde? Na América do Norte, você poderia encontrar do Canis gyrus, o lobo terrível, mais pesado que os lobos modernos, com crânio robusto e mandíbulas poderosas. Caçava em grupo, resistência elevada, estratégia coletiva. Um humano sozinho não é presa ideal, mas um humano cansado, ferido ou faminto é vulnerável. Se estivesse na Europa ou Ásia, poderia cruzar com o Pantera spelaea, o leão das cavernas, maior que o leão africano atual. Habitava regiões abertas, frias e até áreas próximas a geleiras. Era um dos superpredadores do seu tempo. Você perceberia o silêncio antes de vê-lo. E silêncio, na natureza, é aviso. Se você tá achando essa viagem tensa até aqui, já deixa o like agora e se inscreve no canal. Porque quanto mais você entende o passado, mais percebe o quanto a sobrevivência humana foi improvável. Mas os predadores não eram o único problema. Imagine caminhar por uma planície fria e ver ao longe algo colossal se movendo. É o Mammutus primigenius, o mamute lanoso. Ele viveu por centenas de milhares de anos e só desapareceu recentemente em termos geológicos. Podia pesar até 6 toneladas. Coberto por pelos longos e camada de gordura espessa para suportar o frio. Ele não precisa querer te atacar para representar perigo. Um movimento brusco, um susto e a investida de um animal desse tamanho é devastadora. Na América do Norte, outro gigante causava temor. O Artoduíssimus, o urso de cara curta. Podia atingir mais de 3 metros de altura quando erguido. Estudos indicam que podia correr em alta velocidade. Apesar do tamanho, era um dos maiores carnívoros terrestres que já existiram. Você não intimidaria um animal assim. Você evitaria se tivesse tempo. Agora, pense no clima. O Pleistoceno foi marcado por ciclos glaciais intensos. Avanços e recuos de gelo transformavam paisagens. Regiões inteiras podiam se tornar inabitáveis ao longo de séculos, mesmo longe das geleiras.
o frio era significativo. Sem roupas feitas de pele tratada e costurada manualmente, você enfrentaria risco real de hipotermia. A hipotermia começa com tremores incontroláveis. Depois, confusão mental. Depois, lentidão. Depois, sonolência. E o frio não avisa quando está vencendo. Se você procurar abrigo em uma caverna, pode estar entrando no território de um predador. Muitas cavernas eram ocupadas por ursos ou grandes felinos. Você não sabe ler sinais de ocupação. Um humano do Pleistoceno saberia. Você não. A água é outro risco invisível. Rios e lagos podem parecer limpos, mas micro-organismos e parasitas estão ali. Hoje, uma infecção intestinal é tratada com facilidade. Na pré-história, poderia levar a desidratação severa em poucos dias. Sem antibióticos. Sem hospital. Sem reidratação, 4. Um simples corte no pé poderia infeccionar. A inflamação se espalhar. A febre subir. Seu corpo começaria a falhar não por ataque de predador, mas por algo microscópico. A agricultura só começaria a se consolidar no início do Holocene, há cerca de 11.700 anos. Antes disso, a sobrevivência dependia quase exclusivamente de caça e coleta. Você sabe identificar plantas comestíveis? Sabe diferenciar raízes nutritivas de raízes tóxicas? Um erro pode causar intoxicação grave. O humano daquele período, pertencente à espécie Homo sapiens, possuía conhecimento transmitido oralmente por gerações. Sabia fabricar ferramentas de pedra. Sabia produzir fogo por fricção. Sabia cooperar em grupo. Você depende de tecnologia externa. Ele dependia da adaptação cultural e biológica. Existe ainda o fator psicológico. A noite, na pré-história, é absoluta. Sem iluminação artificial, sem portas trancadas, sem paredes sólidas. Cada som pode significar algo. Um estalo pode ser vento ou passos. Você conseguiria dormir profundamente, sabendo que qualquer descuido pode ser fatal. A privação de sono reduz reflexos e capacidade de decisão. E na natureza, decisões erradas se acumulam rapidamente. A expectativa de vida era muito menor do que hoje. Muitos indivíduos não ultrapassavam 30 ou 35 anos, principalmente devido a doenças, acidentes e conflitos. Sim, conflitos. Outros grupos humanos competiam por território e recursos. Água, caça e abrigo eram limitados. Nem todo encontro era pacífico. A escassez altera comportamentos. A pré-história não era uma sequência de aventuras épicas. Era resistência constante. Caminhadas longas atrás de alimento frio, persistente, risco invisível. Predadores reais. Doenças sem tratamento. Nós sobrevivemos porque nossos ancestrais se adaptaram ao longo de dezenas de milhares de anos. Mas você, transportado exatamente como está hoje, sem preparo específico, sem grupo, sem ferramentas, provavelmente não duraria muito. E se você chegou até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa é só uma das épocas extremas que estamos explorando. Comenta aqui embaixo, quanto tempo você acha que sobreviveria? Um dia? Uma semana? Um mês? E agora, eu te convido a continuar essa jornada. Assista aos 2 últimos vídeos do canal. Um deles conta a história real de tigres que caçaram pessoas na Índia, menos casos documentados que mostram que mesmo no mundo moderno, ainda enfrentamos predadores poderosos. E o outro vídeo mergulha em outro cenário extremo, onde a sobrevivência humana é colocada à prova. Depois de entender como era viver há 20 mil anos, você vai perceber que a natureza nunca deixou de ser dominante. Ela apenas mudou as regras.